trata das implicações do ambiente de aprendizagem na educação em administração. Então, o professor Aniel, você é craque no assunto, né? Dispensa apresentações, já foi diretor da ANPAD, coordenador desta divisão, líder de tema, foi quem me incentivou a começar como líder de tema e hoje eu estou aqui na coordenação, enfim. Tá. O professor Aniel tem uma larga contribuição na área e certamente será uma palestra fascinante. Professor, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, eu queria agradecer o convite do professor Múzio para poder estar aqui falar um pouquinho, né, dessa temática, que é uma temática que eu particularmente gosto bastante, e aproveitar também a oportunidade, né, para parabenizar aí todos, seja coordenador, os líderes de tema, os autores, os avaliadores e os participantes, né, pelo evento. Eu acho que é um evento muito rico de reflexões e de discussões e que, de certa forma, precisamos fomentar ações dessa natureza para que a gente possa aí conseguir avançar e promover um ensino que não seja apenas de qualidade, mas que ele seja capaz também de dar um pouco de humanidade e que a gente possa, com isso, criar dentro dos espaços de sala de aula oportunidade de aprendizagem, migrando um pouco, né, dessa concepção de ensino, partindo dessa concepção de aprendizagem, que é o que, de certa forma, foi, né, a tônica final, né, da sessão anterior. E nessa palestra eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as implicações do ambiente de aprendizagem na educação e administração. Então, aqui já para romper um pouco com essa perspectiva de ensino, já não coloquei ensino de administração, já coloquei educação em administração, e aí essa concepção de administração que eu tenho foi muito baseada também até numa perspectiva do Knowles, do Norton, do Swanson, que discutem a perspectiva da educação como sendo não apenas aquela dimensão em que você estrutura currículos dentro de um determinado curso, né, e que você, dentro desse processo, estabelece um conjunto de ações e métodos, né, de ensino e aprendizagem para que você possa promover aí, né, o desenvolvimento dos estudantes, mas entendendo também esse processo de educação como uma prática social, e quando a gente incorpora a prática social dentro desse contexto, a gente começa a ampliar o nosso zoom, a olhar o nosso aluno como, né, um ser social que tem uma trajetória histórica, que tem, né, toda uma história de vida e que, de certa forma, tem, né, um comportamento, uma singularidade que precisa ser considerada nesse processo. Então, daí vem essa discussão que eu compartilho em torno da educação e administração. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho, né, dessa discussão sobre as implicações do ambiente de aprendizagem na educação em administração. Então, eu vou terminar essa palestra aqui trazendo para vocês algumas reflexões muito no sentido de mostrar para a gente que, em função do contexto da pandemia, a minha percepção é que o ambiente de aprendizagem ele precisa se tornar cada vez mais protagonista dentro desse contexto, dentro desse processo. Eu não sei aí se a ANPAD pode também gravar a palestra, né? Seria interessante, né, se puderem gravar, né, ou se derem a permissão para gravar, né? Então, eu faço essa pergunta aí para os organizadores. Sim. Aí da ANPAD. Oi, professor Aniel, você é Bruno, tudo bem? Oi, Bruninha, tudo bem? Né? A gente está gravando pelo YouTube. Então? Então, tá certo, obrigado, então. Tá? E aí, qual é o objetivo, né, dessa palestra? É discutir essas perspectivas para que isso possa viabilizar a análise das implicações do ambiente da aprendizagem na educação e administração. Então, como é que a gente pode analisar essas implicações e que aspectos poderiam ser contemplados dentro desse contexto, dentro desse processo?
E aí eu trouxe imagens da minha saudosa, né, o espaço da universidade, como também aí, né, o ambiente, né, uma foto do final de uma aula, né, com os meus alunos da pós-graduação. Então, a ideia é justamente essa, de levar a gente nesse processo a fazer algumas reflexões, mas eu queria também falar um pouquinho para vocês de como é que esse tema emerge na minha trajetória, né, de ensino, na minha trajetória de pesquisa, principalmente na minha trajetória de pesquisa e de prática também, porque eu acho que a gente tem que tentar encontrar formas de tornar o ambiente de aprendizagem, ou pelo menos de mostrar essas conexões que existem nas várias dimensões que existem entre eles. E aí eu trouxe para vocês aqui, basicamente, uma trajetória de pesquisa que começa lá em 2009, com o projeto do Pró-Administração, onde no Pró-Administração a gente quer promover ações voltadas ao potencializar o desenvolvimento da metodologia de casos para ensino, para cursos de administração e pós-graduação em administração. Para quem não tomou conhecimento ou não ouviu falar, o Pró-Administração, ele é um edital da CAPES, foi um edital da CAPES, a professora Tânia Fischer falou sobre ele ontem, na palestra dela, e nesse projeto nós desenvolvemos o primeiro esboço de um sistema de aprendizagem em ação e publicamos esse esboço, esse estudo teórico em 2012, e aí em 2011 um novo projeto se inicia, também com o título A Aprendizagem em Ação no Ensino de Administração, tentando montar um quebra-cabeça na formação de administradores. Então, a ideia era entender como o sistema de aprendizagem em ação ele seria esse quebra-cabeças, e aí foram feitas várias pesquisas para que a gente pudesse aí compreender. Então, foram muitas dissertações de mestrado e alguns trabalhos também publicados. E aí, em 2014, um novo projeto agora com uma perspectiva de implantar um sistema de aprendizagem em ação para a educação e administração. Então, a partir do momento em que a gente concebeu teoricamente um sistema, fizemos pesquisas para testar as dimensões, agora chegou o momento de começar a implementá-lo. E aí, a partir desse projeto, foram empreendidos não só ações de pesquisa, mas também ações voltadas para o desenvolvimento de estratégias de ensino, para a capacitação de professores, de alunos e, consequentemente, também, né, difundir esse sistema em nível nacional e em nível internacional também. E aí, em 2018, considerando a dimensão e a amplitude que o sistema de o ambiente de aprendizagem ele foi emergindo dentro desse contexto, um novo projeto está em andamento desde o final de 2018 e vai até 2021. Provavelmente, em função da pandemia, a gente vai solicitar aí, 1 ano, né, de dilatação de prazo para a finalização desse projeto, que aí já seria analisar essas implicações do ambiente de aprendizagem na formação de alunos de cursos de graduação em administração, mas agora a partir de estudos comparados entre o Brasil, a Espanha e Portugal, ou seja, agora com parcerias com pesquisadores internacionais. Então, faz basicamente aí 12 anos que essa temática ela vem sendo estudada por mim e por um grupo de pessoas do Núcleo de Estudos em Aprendizagem e Conhecimento, né, que tem aí, né, difundido um pouco desse trabalho, né, inclusive aqui no NPq nós trouxemos trabalhos ainda decorrentes desses projetos. E aí, esse é o sistema de aprendizagem, né, em ação para a educação e administração. Ele está publicado internacionalmente em 2016, onde, a partir daquele ensaio teórico, a partir das pesquisas, nós chegamos, né, a essa configuração, né, do sistema, onde a primeira versão teórica, aqui no centro, nós tínhamos o nome Sistema de Aprendizagem em Ação,
mas depois das pesquisas que nós fizemos relacionadas a todas as outras dimensões, nós percebíamos, né, e constatamos que o ambiente de aprendizagem ele era, de fato, uma dimensão que era mobilizadora e articuladora de todas as outras. E aí aqui a gente vê, por exemplo, uma relação direta entre as estratégias de ensino ativas ou metodologias ativas e a experiência, mas também há uma relação indireta com os estilos de aprendizagem mediada pelo ambiente de aprendizagem. Então, ele acaba sendo mediador, né, de todas as dimensões, ele influencia diretamente cada uma delas, mas ele media a relação entre as outras dimensões. Então, é assim que, de certa forma, nós entendemos a educação e a administração, que a gente precisa, além de pensar estratégias e métodos de ensino, e a gente precisa fomentar um ambiente de aprendizagem, buscar aí, trazer um processo de aprendizagem experiencial, compreendendo os modos de aprender dos alunos, incentivando aí a prática reflexiva. Então, a partir de 2016, começa uma reflexão interessante, também mediada a partir do ambiente de aprendizagem. É que a dimensão psicológica, a dimensão comportamental, ela passa a ser muito presente nos resultados dos estudos. E, a partir dela, surge, né, uma discussão sobre as competências socioemocionais. E aí, hoje, é uma dimensão que eu tenho me dedicado aí muita atenção. Em 2020, nós publicamos a primeira escala, validamos a primeira escala de competências socioemocionais desenvolvida 100% no contexto brasileiro, adaptada à realidade e à cultura do Brasil, e agora nós estamos aí tentando validá-la em outros países, e com isso a gente começou a mostrar o quanto essa dimensão socioemocional ela também se revela como desafiadora nos processos de educação e administração. E do ponto de vista prático, já que o processo, os projetos, eles tinham a perspectiva de implantação, então, para representar um pouco as dimensões do ambiente de aprendizagem, a gente desenvolveu aqui e implantamos na Universidade Federal da Paraíba o Observatório de Pesquisa e Prática. Nós desenvolvemos também um sistema de acompanhamento da aprendizagem dos discentes, em que a gente faz acompanhamento de carreira, de estilos de aprendizagem, de competências socioemocionais, inclusive com opção de casos para ensino, vídeos e atividades, e um gerenciamento das turmas. E no ano de 2020, depois de 3 anos aí me preparando, eu estou implantando um programa de educação emocional, denominado da Trama das Emoções, e nesse programa nós integramos aí aos processos de autoconhecimento dos alunos práticas de atenção plena, ou seja, nós utilizamos mindfulness e utilizamos também terapia comunitária. Então, com isso, eu exemplifico aqui para vocês que no OPA a gente fomenta muito mais as dimensões de ambiente físico e pedagógico, no SAAD um aspecto do ambiente tecnológico, e na Trama das Emoções fomentamos as reflexões aí sobre o ambiente socioemocional. Então, essas ações, de certa forma, nos dão condições de entender esse ambiente de uma maneira mais ampla. Eu vou falar um pouquinho agora para vocês, de uma maneira mais geral, sobre o ambiente, e depois eu quero falar um pouquinho das dimensões para chegar aí nesse contexto, né, das implicações. E eu também vou suscitar aqui, durante a discussão de cada uma das dimensões, questões vinculadas à pandemia, ou seja, o que é que a pandemia trouxe, né, de efeito ou até de implicações também no ambiente de aprendizagem. Então, eu vou trazer algumas perguntas que a gente pode aprofundar aí no nosso debate. Quando a gente fala de ambiente de aprendizagem, estudos de ambiente de aprendizagem eles não são recentes. O Kurt Lewin, por exemplo, ele já estudava lá na década de 30 esse papel do ambiente de aprendizagem muito na perspectiva de que essa relação, né, da pessoa com o seu ambiente acabava afetando, né, influenciando o seu comportamento. Ou seja, o comportamento ele era resultado justamente dessa relação da pessoa com o ambiente. E, a partir dele,
vários outros autores começaram a estudar mais, né, a questão do ambiente de aprendizagem. A Merriam e a Brockett, elas destacam justamente que o ambiente de aprendizagem é um conceito emergente na educação de adultos, e essas dimensões do ambiente ainda são pouco exploradas. Essas autoras, elas focalizam mais nas dimensões do ambiente físico, do ambiente social e do ambiente comportamental ou ambiente psicológico. E outros autores vão trazer outras dimensões, como a tecnológica e como a pedagógica, aí, dentro desse contexto. Também há estudos mostrando o quanto os ambientes de aprendizagem eles podem impactar nos resultados da aprendizagem, que elas interferem, né, o ambiente interfere de aprendizagem, interfere em engajamento, na motivação dos estudantes, e uma dos estudos que nós consideramos de uma forma bem interessante, que nos motivou a publicar esse artigo aqui, que é o artigo de Silva e Coelho, foi... deixa eu botar aqui uma apontadora. Esse artigo aqui foi essa discussão da multidimensionalidade do ambiente de aprendizagem, que desde a década de 90 o IEMSTRA já destacava para a gente, e a partir dessa perspectiva nós passamos sempre a entender o ambiente de aprendizagem com esse olhar mais multidimensional, como eu vou apresentar em seguida. Hoje, recentemente, começaram a surgir muitos estudos também sobre ambientes inovadores de aprendizagem, né, os AIAs, e esses ambientes surgem justamente como um conceito mais holístico, mais orgânico, que envolve um conjunto de atividades, um conjunto de experiências, um conjunto de resultados, e basicamente, né, segundo esses autores, aí, né, inclusive a OCDE também, existem elementos fundamentais dentro dos ambientes inovadores de aprendizagem. Muitas vezes a gente olha o ambiente inovador de aprendizagem apenas pela dimensão física, pelos layouts mais inovadores, pelos espaços físicos, mas a discussão envolve, né, a questão dos aprendentes, dos educadores, dos recursos, dos conteúdos, e dentro dessa reflexão, ou seja, quem são esses aprendentes, quem são esses educadores que vão além, né, dos professores, mas todos os autores que podem estar diretamente relacionados com os processos de educação de pessoas. E aí tem algumas questões que a gente poderia trazer que caracterizam, a partir desses autores, esses ambientes inovadores de aprendizagem. A questão da flexibilidade no processo de aprendizagem, da responsabilidade coletiva, né, na aprendizagem dos estudantes, de um ensino mais colaborativo, né? A OCDE, principalmente, foca muito nessa discussão das competências para o século XXI, ou seja, um processo de educação aí por competências, a institucionalização de abordagens que sejam mais interdisciplinares, domínio de conhecimentos que, né, vão além dos livros. Eu acho que a gente está vivendo um pouco isso, né? A pandemia tem nos mostrado um pouco como outros recursos e podem ser utilizados aí para os alunos aprenderem. A inovação também nas instalações e o bom uso dos espaços de interação. Então, esses são alguns elementos que nos ajudam a entender como a gente pode pensar ambientes inovadores de aprendizagem, indo além de uma perspectiva inovadora do ponto de vista de instalações físicas, pensando também nessa perspectiva do como, e nessa perspectiva também, né, de institucionalizar um olhar mais interdisciplinar dentro desse processo. E aí agora eu mostro para vocês a perspectiva multidimensional de ambiente de aprendizagem, que é a perspectiva que nós trabalhamos e que nós sempre enxergamos o ambiente de aprendizagem, pelo olhar físico, pelo olhar tecnológico, pelo olhar psicológico, pelo olhar social e pelo olhar pedagógico. Então, né, a gente hoje percebe claramente como esses aspectos eles estão integrados. E vocês podem até ficar refletindo assim, puxa, mas será que estudos desenvolvem, analisam de forma multidimensional esse ambiente, ou a gente encontra só estudos que analisam a partir de uma perspectiva unidimensional? A gente está finalizando um trabalho justamente mostrando esses vínculos, como os estudos que são desenvolvidos
relacionados a 2, 3, 4 ou até 5 dimensões ao mesmo tempo. Existem estudos, inclusive, que conseguem trazer essas reflexões que, vamos dizer assim, que categorias eles apresentam em comum e que podem aí revelar para a gente o que essa perspectiva multidimensional de aprendizagem, para ser implementada, ela deveria considerar. Essa é uma questão de pesquisa que nós já estamos aí quase finalizando o trabalho, né? É muito interessante sobre isso. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho agora sobre cada um deles, para a gente trazer as implicações e, a partir daí, a gente tem um tempo para conversar. Minha ideia é que a gente tenha aí 50 minutos para a gente poder conversar, para vocês poderem trazer aí reflexões e percepções sobre, né, essas questões aqui que eu vou levantar e que eu sei que algumas delas, de certa forma, já foram suscitadas no workshop anterior. E aí eu acho que é legal porque nós continuaremos aí a nossa conversa, né, sobre elas. E a primeira delas, então, aí vem uma reflexão também que eu quero promover para a gente, que é como essas mudanças provocadas pela pandemia no ensino, né, impactaram no ambiente da aprendizagem. Ou seja, a gente percebe que a pandemia ela trouxe implicações no ensino e como ela, de certa forma, impactou no ambiente da aprendizagem. Algumas respostas, algumas reflexões, como eu disse, nós começamos a fazer no workshop anterior. E aí eu vou começar pelo ambiente físico, aqui, né, com imagens da minha própria instituição, né, imagens, quando a gente olha para o ambiente físico, a gente sempre imagina o ambiente físico com esses espaços, né? É a sala de aula, é a biblioteca, é um laboratório de informática, ou espaços de convivência que, né, de certa forma, caracterizam também as pracinhas, as áreas de convivência, as lanchonetes, né, dentro das instituições. E aí, quando a gente caracteriza esse ambiente físico, a gente pensa logo, basicamente, em layout da sala, como é que ele está organizado. Aqui tem uma sala de aula tradicional, como é que a gente vai pensar no conforto do estudante, como é que a gente pode pensar também no suporte tecnológico que ele pode ter, para que possa utilizar a internet, para que os computadores de laboratório funcionem bem, a estimulação sensorial, as cores, a iluminação e a própria arquitetura do campus. Então, é assim que a gente imaginava, assim que a gente pensava o ambiente de aprendizagem. Aí, no contexto da pandemia, a gente passa a ter mudanças significativas dentro desse contexto. E aí vem a pergunta: e como passou a se caracterizar o ambiente físico de aprendizagem na pandemia? O que a gente percebe é que nós, por exemplo, aqui, neste momento, nós temos aqui, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui, né? Nós temos 35 pessoas. Nós estamos aqui em 35 ambientes físicos de aprendizagem diferentes. Ou seja, o ambiente físico de aprendizagem, ele não desaparece no contexto da pandemia, mas ele se transforma num ambiente múltiplo. Por quê? Porque os elementos de layout, de conforto, de suporte tecnológico, de estimulação sensorial, de arquitetura do ambiente de aprendizagem, do ambiente físico, está nos nossos lares. E aí o professor, consequentemente, a Gabriela já falou um pouquinho, né, disso, a gente passa a não ter mais controle sobre esse ambiente físico. A gente não passa mais a realmente ter controle se naquele lugar vai estar barulhento, se não vai estar barulhento, se eu posso pedir silêncio, não posso pedir silêncio, porque o aluno, ele está na sua casa, ele está sofrendo a influência ali de vários, né, fatores ambientais na sua vida. E isso, consequentemente, tem sim um impacto na aprendizagem dele, isso tem sim um impacto na forma como ele atua, justamente porque pelas condições de vida que ele tem, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem duas imagens em que, de um lado, eu vejo um jovem que tem uma infraestrutura de trabalho, que ele tem um computador, ele está ali num ambiente bastante climatizado, e no centro eu tenho, né, uma jovem que está lá vendo o celular, está anotando no caderno, está sentada no sofá. Então, são realidades bem diferentes.
são ambientes físicos bem diferentes, e isso, consequentemente, vai impactar no seu ambiente de aprendizagem. Como eu tenho aqui na última imagem, uma pessoa que está, um jovem que está sentado numa mesa e está lá com o celular segurando numa mão e anotando no caderno em outra. Então, a gente passa a perceber as mudanças e as transformações que o ambiente físico de aprendizagem traz para a gente. Isso porque aqui eu só estou analisando ele de uma maneira individualizada. Eu não estou integrando outras variáveis como eu vou integrar mais adiante. As questões sociais, as questões tecnológicas, as questões psicológicas vão estar ali agindo, né, de forma concomitante. Então, né, nesse momento ali, tem elementos tecnológicos, tem elementos sociais, tem condições de vida, tem situações, né, de vulnerabilidade presentes e, consequentemente, também tem um professor que está lá, de um lado, pensando, né, como o aluno pode aprender, e do outro lado está o aluno, né, tendo ali, né, um conjunto de comportamentos e atitudes, alguns que têm mais autonomia e outros não, dentro desse processo. Então, isso, de certa forma, para nós que atuamos como docentes, é algo que nós precisamos pensar, refletir e, consequentemente, considerar, né, no momento em que a gente vai pensar esse processo. Como também os agentes institucionais, os gestores institucionais e coordenadores de cursos também. Então, essas questões acabam nos levando a, né, trabalhar também essa perspectiva. E aí, como é que será o ambiente físico de aprendizagem pós-pandemia? Será que, né, a gente vai voltar a ter, né, o ambiente físico, né, da parte de cima? Será que a gente vai ter uma atuação integrada entre ambiente físico presencial e híbrido? Essas são reflexões interessantes que a gente começou a fazer, inclusive, no workshop anterior. Então, sobre o ambiente físico, esses seriam os pontos que eu queria destacar para vocês, para que depois a gente possa discutir um pouco mais. E aí, chegando no ambiente psicológico, né? O ambiente psicológico, ele acaba sendo caracterizado pela vivência de experiências emocionais. Nós, nesse momento, também podemos estar vivendo experiências emocionais, estamos vivendo uma experiência emocional. Então, no momento em que eu estou numa sala de aula, né, do ponto de vista presencial, ou agora, do ponto de vista remoto, no momento em que eu estou, né, em aula, eu também estou no meu ambiente familiar, eu também estou me relacionando com pessoas, e isso acaba influenciando também as minhas emoções. A minha oscilação de internet, por exemplo, pode afetar as minhas emoções. Se eu estou aqui dando uma palestra e de repente a internet cai, isso vai, de certa forma, já ativar o meu sistema simpático. Eu posso começar a palpitar mais, e olha que eu não estou numa situação de perigo, eu não estou em situação de medo, mas eu estou numa situação que uma ansiedade surgiu, e essa ansiedade ela veio em função de que eu não tenho controle sobre, né, a qualidade da internet, eu não tenho controle sobre a instabilidade da internet. Então, isso pode, né, de certa forma, afetar as minhas emoções, os meus sentimentos nessa relação. E, consequentemente, vai estar acontecendo com todos os estudantes em seus lares também. Então, esse também é outra dimensão muito complexa para a gente. Então, essas experiências emocionais, elas, de certa forma, quando são colocadas no ambiente de aprendizagem, há uma necessidade da gente tentar criar um clima na relação professor-aluno, em que a gente possa ajudar o aluno a, de certa forma, a se sentir, né, mais acolhido dentro desse ambiente, inclusive, né, para que ele possa ter alguma maneira de interagir com o professor, caso ele esteja passando, né, por alguma dificuldade. Então, essa relação de confiança, ela é muito importante e ela pode, sim, ser estabelecida a partir da relação, né, desse clima e do relacionamento que se cria entre professores e entre estudantes nesse processo. A gente percebe que os alunos fazem trabalhos em grupo, podem fazer trabalhos em grupo na sala, podem fazer fora do ambiente de sala de aula,
e esse relacionamento entre eles vai acontecer. E, consequentemente, né, o engajamento deles, o engajamento cognitivo, engajamento psicológico, né, um engajamento afetivo, esses níveis de engajamento, eles também vão influenciar a maneira como o aluno ele se envolve nos processos de aprendizagem. E, consequentemente, isso vai afetar a motivação para aprender. E todos esses fatores, claro, vão impactar no seu bem-estar psicológico. Né? O aluno ele pode estar bem psicologicamente, como também ele pode estar passando por alguns problemas que podem dificultar todo, né, o seu processo de aprendizagem. E nós somos seres multidimensionais, então, consequentemente, fatores extra sala de aula, né, fora do ambiente de sala de aula, também impactam no meu bem-estar. Como nós, enquanto professores, estamos também vivendo todos esses processos. Nós também vivemos experiências emocionais, nós também, né, buscamos estabelecer esse clima, então, consequentemente, todas essas dimensões aqui estão presentes na nossa relação. E aí vem uma reflexão importante, que é como é que os professores e como os estudantes passaram a vivenciar esse ambiente psicológico durante a pandemia. Então, se a gente começa a perceber o próprio contexto da pós-graduação, nós percebemos que parece que o contexto pandêmico teve um impacto muito forte, principalmente nos estudantes que estão na fase de desenvolvimento de suas teses, de suas dissertações, justamente em função de quê? Problemas de coleta de dados, problemas de entrada no campo, muitas vezes dificuldades que são enfrentadas naturalmente em função de um contexto de isolamento social, prazos que precisam ser cumpridos, pressões institucionais que acabam acontecendo, e isso tudo vai impactando nos seus estados emocionais e, consequentemente, isso tem levado a uma incidência maior de transtornos mentais, de transtornos comportamentais no ambiente da pós-graduação no Brasil. E isso também acontece na graduação. Talvez a gente não tenha muito conhecimento disso, em função de que nos alunos da pós-graduação a quantidade é menor, a gente tem mais proximidade. Mas, como disse a professora Beatriz no encontro passado, nós estamos num contexto de pandemia. Então, há um risco, né, de contágio, e quando há contágio com familiares, há, né, preocupações, existem emoções ali que vão estar presentes, principalmente emoções de medo, e se houver um caso, né, de óbito de um familiar ou de um amigo, tem todo um processo de luto que precisa ser vivido, então existe aí um conjunto de condições que, consequentemente, impactam, né, nos meus estados emocionais e, consequentemente, o ambiente psicológico da aprendizagem acaba, né, sendo comprometido também. Então, nós, enquanto professores, percebemos que esse ambiente psicológico ele tem relação com o ambiente físico justamente por quê? Porque você está, né, dentro da sua casa, você está passando por problemas, por dificuldades que são diferentes, apesar as realidades são diferentes, mas, né, as reações emocionais e os fatores que isso pode trazer de consequência, eles podem ser os mesmos. Então, isso eu acho que é algo que a gente precisa considerar. E aí vem o ambiente social da aprendizagem. Então, o ambiente social da aprendizagem ele é muito importante porque ele é esse espaço de colaboração, esse espaço de compartilhamento de conhecimento, de trocas, e, consequentemente, a gente entende que existe todo um contexto sociocultural de aprendizagem que envolve, inclusive, toda uma trajetória de vida que deve influenciar na maneira como cada um de nós aprendemos. Existe aí uma multiplicidade muito forte de papéis sociais, e no contexto da pandemia, essa multiplicidade de papéis, ela acabou, né, se configurando como algo muito relevante, muito significativo. Por quê? Porque essa fronteira física entre o ambiente da vida pessoal e o ambiente, né, da acadêmico, ou, no nosso caso, enquanto professores, o nosso ambiente de vida profissional, essa fronteira ela deixa de existir do ponto de vista físico. E nós passamos a compartilhar, né, esses papéis dentro de um mesmo ambiente.
Então, consequentemente, isso acaba influenciando a maneira como ele vai afetar a nossa aprendizagem. E, efetivamente, o ambiente social ele também contribui para o nosso engajamento, para a nossa motivação, para as nossas relações interpessoais e também no feedback, na forma como a gente vai, né, interagir com o nosso estudante. Então, isso caracteriza uma dimensão do ambiente, né, social. E aí eu trago para vocês algumas reflexões, né? A primeira reflexão é, e aí, quais as implicações que a pandemia trouxe no ambiente social da aprendizagem? Eu trago para vocês algumas reflexões que, como eu falei, inclusive, né, a vulnerabilidade social começou a ser discutida, né, com o professor, né, Paixão, lá da UFBA, na sessão anterior, depois a Poliana trouxe, e que, de certa forma, é algo que a gente precisa perceber que está presente nessa dimensão do ambiente social. Então, a vulnerabilidade social está presente na vida dos nossos alunos, e isso, consequentemente, afeta as suas condições de vida e afeta também os seus estados, né, emocionais, e isso, consequentemente, também vai afetar o resultado do processo de aprendizagem. Muitos estudantes, nesse processo, acabaram tendo problemas, dificuldades de ter acesso a também, né, a questão de recursos, como eu vou falar, na dimensão tecnológica, isso em função também da vulnerabilidade econômica que eles tinham, né, e da falta, muitas vezes, de condições dentro do ambiente, né, familiar, e, consequentemente, isso acabou afetando todo o processo. Meu filho, por exemplo, faz curso de informática técnico e ele tinha amigos que não tinham computador em casa. Então, eles tinham que desenvolver todas as atividades práticas do curso nos horários livres das aulas e após as aulas dentro do Instituto Federal. E com a pandemia, o que é que aconteceu, né? Como eles podem realizar as atividades práticas, né, no ensino online? Então, o impacto da vulnerabilidade social na formação desses estudantes é muito forte. Então, as instituições e as políticas públicas governamentais precisam agir, precisam atuar para, né, dar suporte a esses alunos dentro desse processo. E isso foi efetivamente, e talvez ainda continue sendo, um grande entrave, né, para que essas pessoas possam aprender e continuar estudando de maneira efetiva. E o que tem provocado, muitas vezes, ações de solidariedade entre os próprios estudantes. Recentemente, no nosso curso de administração, os estudantes estavam fazendo uma vaquinha online para tentar adquirir um computador para uma estudante do interior que assistia às aulas dividindo com a irmã, que também estava estudando. Então, em um momento, um período, uma estudava, depois saía, a outra entrava para poder ter a oportunidade de aprender. Então, a gente vive no contexto público, principalmente alunos com nível de renda familiar relativamente baixa. Muitas vezes a gente pensa que no ensino público a questão, né, da renda dos estudantes podem não ser tão baixa, mas com as cotas isso vem, né, se invertendo de uma maneira muito significativa. No curso de administração da UFPB, mesmo o último estudo que foi feito, em média, 50% dos nossos alunos, a média de renda familiar é um salário mínimo da família inteira. Então, a gente vê realmente que a pandemia pode ter, né, tido uma forte implicação nesse ambiente social e isso impactando na aprendizagem dos estudantes. Essa mudança na dinâmica da interação social, que passa a assumir uma configuração diferente, mediada pela tecnologia, a gestão do tempo para o trabalho e para o estudo também. Eu acho que, em função da gente estar todos no mesmo espaço social, até para nós, professores, isso tem se complexificado muito dentro desse contexto, e a inexistência dessas fronteiras físicas entre o ambiente social e, né, o ambiente acadêmico. Por quê? Porque o aluno está, ao mesmo tempo, em casa e o professor está lá do outro lado da telinha, e ali está o ambiente social e acadêmico de uma maneira muito integrada, e o aluno precisa, né, realizar suas atividades para que ele possa seguir no seu curso.
E aí vem a questão do ambiente tecnológico, né? Então, a tecnologia ela tem um papel importante, que é apoiar, que é promover, que é aprimorar o aprendizado. Ela também é um recurso de apoio à aprendizagem fundamental, importante. Ela promove a aprendizagem, né, a oportunidade de aprendizagem em vários contextos, e ela fomenta esse compartilhamento de conhecimento. E aí, o que é que a gente viu na pandemia? Né? Eu coloquei aqui embaixo, né, uma série de ferramentas, uma série de recursos, e aí a gente começou a vivenciar uma mudança significativa em como a gente enxergava inicialmente a tecnologia, né? Ou seja, ou o quanto talvez ela afetava a nossa vida, porque depois que a pandemia chegou, nós tivemos que nos qualificar, tivemos que aprender a usar vários recursos, né? Várias plataformas de videoconferência, vários ambientes virtuais de aprendizagem, recursos do Google, como o Google Forms, por exemplo, utilização do Instagram para fomentar a troca de informações com os alunos, usar mais o YouTube para a gente poder publicar as nossas aulas, fazer nossas lives, usar programas como o Pixton para fazer história em quadrinhos, Kahoot para estimular jogos, OBS Studio para editar nossas videoaulas, o Padlet para a gente publicar, né, para os nossos alunos, e aí a gente olha para tudo isso e o professor vai ter que, né, integrar todos esses processos em sua ação docente. Então, olha o impacto que esse ambiente tecnológico ele passa a ter na aprendizagem dos estudantes dentro desse contexto, né, mais pandêmico. E ainda a gente pode destacar que existem alguns fatores críticos, apesar de todas essas oportunidades que a pandemia trouxe. Escassez ou inexistência de dispositivos eletrônicos, alunos que não tinham celulares adequados, não tinham computador para poder estudar, problemas de conectividade, ou seja, internet instável, eu não consigo te ouvir, você não consegue me ouvir, você não consegue projetar um trabalho, né? O tempo de exposição nas telas, né, muito intenso, então isso acabando tendo um efeito no seu estado físico, no seu estado emocional. A gente vê plataformas de videoconferência como formas de representação sociomaterial da sala de aula, ou seja, né, não é uma estrutura, né, é uma representação material, mas é sociomaterial porque muitas vezes eu estou na plataforma e você está lá, você está sentindo uma emoção forte, você está percebendo, né, você está interagindo, você está olhando para os alunos que estão com a tela aberta. Então, existe um conjunto de sensações vivenciadas, a sua audição, é o seu tato, é o seu olfato, a sua visão, ou seja, todos esses elementos ali vão, de certa forma, também estar atuando, e eles vão estar presentes nesse ambiente tecnológico. Então, isso acaba realmente mostrando para a gente o quanto, né, o ambiente tecnológico ele passa a ser relevante, mas, ao mesmo tempo, o quanto ele tem de fatores críticos que podem, né, interferir nesses processos de aprendizagem. E, por fim, a última dimensão é a dimensão do ambiente pedagógico. E aí eu procurei dividir essa dimensão do ambiente pedagógico em duas dimensões. Uma dimensão vinculada ao planejamento do ensino-aprendizagem e a outra da aprendizagem orientada ao estudante, que é também uma das consequências aí que talvez a pandemia tenha acelerado um pouco mais esse processo. Quando eu me refiro ao planejamento de ensino-aprendizagem, eu estou me referindo ao planejamento das atividades. Fica muito evidente que, no contexto da pandemia, o planejamento docente ele passa a ser um fator crítico para, né, o sucesso da atividade que está sendo planejada. Então, o planejamento ele é fundamental. A necessidade, muitas vezes, do professor estar buscando formações, e aí, seja na instituição, seja por meio, né, de plataformas como o YouTube, que tem aí muitas informações, muitas lives, muitos cursos, e isso também foi uma coisa um aspecto, né, que eu considero positivo dentro desse processo, que é justamente as oportunidades de aprender de maneira mais democratizadas, estando aí sendo ofertadas para todos.
as estratégias para potencializar a participação dos alunos, o que é que eu vou fazer para os meus alunos participarem, se engajarem dentro da sala de aula, que metodologias ativas eu vou pensar aqui para trabalhar essa aula, aquela aula, como é que eu vou avaliar se os alunos estão aprendendo, como é que eu vou avaliar os resultados daquilo que eu planejei. Então, esse ambiente pedagógico de aprendizagem, ele é fundamental e essencial para, né, o sucesso da ação docente. E, por outro lado, como é que eu posso estimular ao meu aluno ser mais autorregulado, né? Ou seja, ele ter controle, ele ter, né, planejar o seu ambiente de estudo, ter controle desse processo de aprendizagem, né, se motivar a aprender, né, ter alta eficácia nesse processo, saber gerenciar o tempo. E aí vem alguns outros fatores, como o pensamento crítico, pensamento reflexivo, como a flexibilidade nesse processo de aprendizagem, né, definido talvez aí, oportunidades de aprendizagem não apenas vinculadas àquelas atividades formais, mas ter autonomia para buscar oportunidades de aprender, a necessidade, muitas vezes, do professor identificar as necessidades dos estudantes, perceber essas necessidades, até identificar os estilos de aprendizagem dos alunos, é muito interessante, porque dá para a gente perceber como cada aluno reage a partir dos seus estilos de aprendizagem no ensino remoto. Alguns perguntam mais, alguns são mais calados, alguns usam chat, outros querem que o professor faça mais atividades práticas. Então, a gente começa a perceber também esses modos de aprender diferentes atuando no ensino remoto. E, consequentemente, né, despertar no aluno a necessidade de ter autonomia nesses processos de aprendizagem. Então, acho que esses são elementos importantes aí para a gente. E aí vem, né, uma pergunta, né, como é que esse contexto da pandemia impactou no meu ambiente pedagógico de aprendizagem? Será que antes da pandemia eu valorizava muito o meu planejamento? Será que depois da pandemia ele passou a ser mais valorizado? Será que durante a pandemia eu me senti justamente na necessidade de buscar me aprimorar mais, tentar olhar os alunos de uma maneira diferente, tentar captar as percepções dele, fazer mais sondagens com eles? Será que eu estimulo o aluno a pensar, a refletir? Será que eu procuro buscar, identificar essas necessidades dos estudantes? Então, esse ambiente pedagógico de aprendizagem, ele é fundamental e essencial para que os outros ambientes, de certa forma, eu possa minimizar os efeitos, né, negativos ou as dificuldades que os alunos enfrentam, tentando, muitas vezes, ajustar uma estratégia, muitas vezes tentando, né, atender determinadas necessidades que alguns estudantes têm dentro desse contexto. Então, essa é uma questão. E aí o que acontece? Essa concepção de ambiente de aprendizagem pedagógico, ela vai se tornando mais complexo. Por quê? Porque vai demandar dos professores também mais saberes e mais recursos. E aí é onde vem o impacto que talvez a pandemia tem trazido para todos nós, em relação a pensar a nossa concepção de ser professor. Então, qual é a minha concepção? E, consequentemente, né, que saberes e que recursos eu preciso mobilizar para que meus alunos, que meus estudantes, eles possam se desenvolver. E aí, assim, para finalizar, eu vou colocar o meu último slide, aí eu estou faltando 2 minutinhos para o tempo que eu disse que eu iria, né, que eu planejei para essa palestra, para a gente ter 50 minutos para conversar. Eu trouxe para vocês essa reflexão, que é uma reflexão que eu considero até para todos nós um grande desafio, que seria um grande desafio da gente começar a pensar, a estabelecer agendas de pesquisa, tentando estudar os ambientes de aprendizagem de uma maneira integrada, de uma maneira multidimensional e complexa. E a gente vê esse símbolo com essa estrelinha aqui, justamente é um ponto de encontro entre todas as dimensões. Eu sei que o ambiente tecnológico e social ele tem ponto de contato, o físico e tecnológico também, o físico e pedagógico e psicológico,
mas eu vejo aqui, aqui ele é maior, aqui ele é menor, há um ponto de contato que envolve 3, 2 e 4 ou 5 dimensões. Então, essa é uma perspectiva importante. E aí, o que é que eu trago para vocês, dentro da análise de vários estudos, inclusive de uma análise que a gente está terminando, que ainda não está fechada, mas que elementos ou que aspectos, na minha concepção, eles poderiam aí despertar na gente estudos que pudessem analisar o quanto esses ambientes de aprendizagem impactam, né, na educação, na formação dos estudantes. Então, basicamente, esses aspectos aqui. Eu trouxe 14 aspectos. E eu acho que esses 14 aspectos podem gerar aí pesquisas de várias formas, com ambientes diferentes, com públicos-alvo diferentes. Muitas dessas temáticas envolvem professores e alunos. E aí eu deixei aqui em cima a perspectiva da organização dos currículos, currículo presencial, currículo híbrido, currículo em AD, como a gente vai trabalhar isso. Isso eu acho que é um ponto de pesquisa muito relevante, muito importante para a gente pensar, e já dá para a gente pensar, como a professora Ana Lúcia trouxe, já existem iniciativas dentro da Andifes para esse processo. A perspectiva da autorregulação da aprendizagem dos nossos estudantes, né? Tentar entender que fatores contribuem muitas vezes, né, para limitar essa autorregulação, que ações podemos pensar para desenvolver essa autorregulação dos alunos, para que eles possam, inclusive, trabalhar aspectos comportamentais, aspectos cognitivos, porque a autorregulação tem essa dimensão cognitiva, tem essa dimensão comportamental, tem essa dimensão afetiva aí a ser trabalhada, e inclusive, autorregulação tem a ver também com motivação, tem a ver também com engajamento, tem a ver com autoeficácia. Então, são elementos importantes para a gente. E aí tem o comprometimento do docente, do próprio estudante dentro desse processo. A questão da procrastinação também, não só a procrastinação acadêmica, mas às vezes a procrastinação ativa. Tem estudantes que eles procrastinam ativamente. E aí, por quê? Porque eles sabem, eles têm essa sensação de que eles vão ser capazes. Então, eles procrastinam tempo para entregar as atividades, eles procrastinam determinados comportamentos que podem trazer problemas no médio e no longo prazo. Então, às vezes, estudar a procrastinação ativa também é interessante. O bem-estar subjetivo de alunos, na graduação, na pós-graduação, bem-estar subjetivo de professores, relacionamento professor-aluno, as competências socioemocionais, a questão da saúde mental, qual o impacto que, né, a pandemia tem trazido, né, na saúde mental dos estudantes e o quanto isso tem afetado a sua aprendizagem, o tempo dedicado ao estudo, o tempo dedicado ao trabalho. No nosso caso, né, nós somos professores, e eu sempre digo o seguinte: nós dedicamos tempo para estudar e para trabalhar, porque o nosso trabalho também envolve estudar. E isso, de certa forma, faz com que a nossa profissão ela seja uma das mais impactadas nesse contexto da pandemia, e por isso eu coloquei aqui também a questão das condições de estudo e das condições de trabalho, das nossas condições de trabalho também, porque as nossas condições de trabalho, muitas vezes, como professores já disseram, tem professores que têm dificuldade, né, de ter um ambiente de trabalho adequado em casa. Muitos professores tiveram que investir em recursos. Muitos professores hoje estão financiando alguns recursos para, né, estarem promovendo o ensino em casa. Então, essas condições de estudo e trabalho são importantes. Os métodos de ensino que os professores podem utilizar, quais são os mais efetivos, menos efetivos dentro do contexto da pandemia, e o desempenho do estudante e o desempenho do docente. Eu acho que essas são temáticas que eu diria que fazem com que esses estudos futuros sobre ambiente de aprendizagem possa nos auxiliar a entender quais são essas implicações, tá? Essas implicações que esse ambiente de aprendizagem pode trazer
para que a nossa educação em administração, em contabilidade, em engenharia, em medicina, eu coloquei em administração porque eu atuo na área de administração, mas eu diria que isso é válido para todas as áreas do conhecimento e essas temáticas também, tá? Então, com isso eu finalizo aqui. Eu deixo para vocês as minhas... Agora eu tenho 4 redes sociais. Na pandemia, antes da pandemia eu só tinha uma. E aí, na pandemia, eu senti a necessidade de criar um blog, Sua Carreira, para interagir com os alunos de planejamento de carreira, né? O grupo de pesquisa passou a ter um blog também. Agora, com o programa Trama das Emoções também, né? A gente passou a ter um perfil no Instagram. E, então, assim, são muitos desafios que a gente vai vivenciando, que a gente vai conduzindo o nosso trabalho. Mas, como eu falei para o professor Bido, eu acho que, assim, quando a gente faz aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, e a gente vê os resultados, por mais que a gente realmente fique cansado, por mais que a gente fique desgastado, porque a gente também se desgasta emocionalmente, fisicamente, a gente percebe que os resultados, quando eles geram bons resultados para os alunos, a gente acaba também se sentindo feliz e conseguindo, de certa forma, cumprir com essa missão. Então, com isso, eu agradeço aí a vocês a atenção e abro para a gente ter esses 45 minutinhos aí para a gente conversar. Já tem pergunta no chat aí, Nelson. Pois é, eu vi o chat rolando ali, e aí eu não tinha aberto o chat, né? Então, acho que a gente pode estar vendo aqui, né? O Rafael Castro falou da questão dos discentes, né? A possibilidade de aprender uns com os outros em conversas informais. Eu acho que isso é interessante demais. Esse ambiente informal de aprendizagem, realmente, Rafael, tem sido algo que a gente precisa, né, ver como nós podemos estimular isso, como nós podemos incentivar isso. Então, eu estimulo os alunos a criar um grupo de WhatsApp da turma, que é o que a gente pode fazer, mas a gente sabe que isso é muito diferente de estar interagindo, né, presencialmente, e eu estou na minha segunda turma, na terceira online, mas a segunda turma de alunos da graduação, porque na primeira eu só estava na pós-graduação, e eu não conheço a maioria dos alunos, realmente, porque estão chegando na universidade. Então, eu acho que isso também, para a gente, é algo importante, tá? Eu acho que é legal. E a Gabi coloca aqui muitos insights de pesquisa com ensino, ou ensino com pesquisa, como a gente sempre gosta de trabalhar. E aí o Rafael pergunta quais as estratégias as universidades poderiam criar para propiciar esses momentos de conversa informais, né, com possibilidade de aprendizagem. Eu acho, sabe, Rafael, que as universidades, eu acho que não só as universidades, eu acho que os cursos, de maneira geral, poderiam pensar alguns seminários, algumas trocas de experiências com os estudantes, ou até momentos mesmo, roda de conversa. É muito interessante você fazer roda de conversa com os alunos, para estimular os alunos a virem trazer algumas reflexões. Eu adoro as rodas de conversa, eu sou terapeuta comunitário em formação, então, assim, eu promovo rodas de conversa, né, a partir de uma metodologia de terapia comunitária. Então, a gente trabalha as discussões de inquietação, né, de compartilhar esses momentos. Então, eu, particularmente, fazendo rodas de terapia comunitária na universidade, nós fizemos, ao longo do ano passado, 23 rodas de terapia comunitária, voltadas para estudantes, para professores. Nós tínhamos professores, inclusive, de outras universidades do Brasil, e uma roda de terapia dura 1h15. E quando chegou no final do ano, a gente tinha vínculos que foram criados, né? E esses vínculos foram construídos ao longo de 9 meses. De toda terça-feira a gente está junto, compartilhando nossas inquietações, compartilhando nossas experiências. Ó, já chegou na hora aqui de sair um gatinho da sala, do quarto, vá para a sala agora, aí fecha a porta, né? Então, faz parte, né, a gente, né, ter esses espaços. Então, eu acredito muito nessas ações, porque essas ações elas têm sido muito significativas.
Agora, por exemplo, no programa Trama das Emoções, é um programa de 8 semanas, voltado à educação emocional, ao autoconhecimento, e você vai percebendo, pelo menos eu percebo, as mudanças que isso vem acontecendo nos participantes, mudanças comportamentais, mudança, né, na maneira deles lidarem com as questões. E como a gente fez pesquisa no início e vamos fazer pesquisa no final, nós vamos avaliar se mudou ou não mudou, por exemplo, depressão, estresse, procrastinação acadêmica, questões vinculadas a estratégias de apoio à aprendizagem. Então, assim, a gente vem tentando fazer essas ações e, pelo menos assim, eu percebo que essas são estratégias importantes da universidade buscar criar espaços de suporte, de apoio, né? Não é apoio só numa perspectiva assim de ter apoio psicológico, mas no momento em que você traz os alunos para a roda de conversa e você abre espaço para eles expressarem o que eles estão sentindo, o que eles estão vivendo, você consegue, né, de certa forma, ajudá-los a inclusive perceber que não é só eles que estão passando por aquela dificuldade. Existem outros que também estão passando. E aí, quando você começa a perceber que existe ressonância, você pode identificar que existem recursos dentro de você que podem ser mobilizados nesse processo. O que limita, muitas vezes, são os recursos quando o problema é financeiro, né? Porque aí é um problema que, muitas vezes, pode ser mais sério de se resolver, de se lidar, né? Eu acho que isso é bem importante, né, para a gente, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Poliana disse que começou com a mestranda do primeiro ano, que disse que a identificação que ela criou com a pós-graduação foi por meio dos memes dos dragões da vida sobre o tema. Eles ficavam acanhados de compartilhar fragilidades pelos grupos de WhatsApp, né? Então, acho que é interessante demais isso. E eu acho que eu não lembro se foi alguém que comentou no outro workshop, mas esses dias eu parei minha aula da pós-graduação e disse para os alunos, agora eu quero saber como é que vocês estão. Acabou a aula, não quero mais, eu quero saber vocês, como vocês estão. Como é que vocês estão passando esse momento na família, nas outras disciplinas. E aí foi 1 hora de conversa, eles se sentiram super bem, podendo compartilhar o que eles estavam sentindo, de uma maneira, né, sem julgamentos. A gente sempre procura trabalhar dessa forma, e eles percebendo também que os outros também passavam por essas dificuldades. Então, às vezes, é bom você dar uma parada, você, né, mudar um pouco de assunto e trazer, né, um pouco da vida dos alunos para entender como é que eles estão e, com isso, dar espaço para eles também poderem expressar o que eles estão sentindo. Às vezes, assim, como a gente está muito isolado, a gente queria alguém que não seja da minha família para poder falar, para poder, né, colocar para fora, porque às vezes em casa as pessoas não me entendem, e aí fora as pessoas não vão me julgar, às vezes aí elas vão apenas me ouvir. Então, eu acredito que, para mim, são essas estratégias aí que as universidades poderiam estar pensando, né, para lidar com esse momento, do ponto de vista mais social, psicológico, e é claro que existem ações para lidar com a vulnerabilidade social, programas de apoio, inclusive financeiro para os estudantes. A gente tem passado aí por uma redução de orçamento do governo federal, e isso tem, de certa forma, comprometido os programas de assistência ao estudante. Isso, inclusive, tem sido algo muito preocupante para a gente, porque pode ser que a evasão dentro das universidades públicas, com a escassez de recursos, ela aumente significativamente, porque antes da pandemia, muitos alunos usavam a estrutura da universidade para estudar, usavam a internet da universidade para estudar, usavam o restaurante universitário, recebiam apoio financeiro, né, para moradia. Então, ou seja, a redução desses recursos vai ampliar ainda mais as condições de vulnerabilidade delas, e isso, consequentemente, vai impactar, sim, né, na formação delas, e muitos podem abandonar os seus cursos por não terem mais condições de continuarem a estudar, o que, para nós, né, é um prejuízo grande, justamente porque a nossa contribuição está na formação dos nossos
profissionais para que o nosso país ele possa se desenvolver cada vez mais. Então, eu vejo muito por esse caminho aí também, ações nesse sentido. Anielson, a Lisiane está com a mão levantada, mas antes tinha uma pergunta do professor Bido, né, que é quando uma dimensão falta, se dá para compensarmos com outra, né? Pois é, professor. Essa, por exemplo, quando eu analiso as dimensões, né, eu percebo que elas sempre estão presentes, pelo menos na minha prática docente, elas sempre estão presentes, né? Eu sempre olho os meus alunos com esse olhar mais multidimensional mesmo, né? Agora, né, por exemplo, se a dimensão física ela é muito carente, ou seja, a estrutura é muito ruim, mas você consegue compatibilizar isso com uma prática pedagógica em que você envolve os alunos e você diz, hoje a gente vai ter aula embaixo da árvore. Eu posso ter aula embaixo da árvore, a minha estrutura física é super precária, mas eu vou ali criar um ambiente social, psicológico, né, que os meus alunos, e pode ser que naquele ambiente ali não tenha nada do tecnológico, porque a minha finalidade ali, né, é trabalhar uma aula com essa finalidade. E eu acho que isso pode ser até positivo para a gente dentro desse contexto, assim, de mostrar para os alunos que a gente pode, sim, ter uma aula diferente, fazer uma aula, né, interativa com eles. Agora, né, será que eu consigo tirar totalmente o ambiente tecnológico? Por exemplo, muitas vezes a gente começa a dizer aos alunos, deixem os seus celulares de lado. Quantos alunos em minha aula não faziam pesquisa sobre a aula durante a aula? E aí eu estava dando aula e eles estavam perguntando. Eu falo isso porque eu, às vezes, tenho colegas que dizem, eu proíbo. Meus alunos não podem acessar computador, meus alunos não podem acessar nenhum dispositivo durante a aula. Mas quantos alunos eu vi? Professor, pesquisei um artigo aqui. Olha que legal isso que ele está abordando. Professor, é esse livro, olha, eu pesquisei aqui, ele está disponível em tal lugar. Então, você vê como você pode trazer a dimensão da tecnologia para dentro da sala de aula sem você criar, né? E aí você está criando um ambiente social, quando você age assim, que é um ambiente social autoritário, um ambiente social em que você limita, inclusive, o aluno, que diz assim, eu não vou participar, eu não vou interagir, porque se esse professor ele manda eu desligar o celular, eu mando eu fechar a minha tela do notebook, né, eu não vou interagir com ele. Então, o próprio professor ele precisa criar esses ambientes. Agora, como ele vai mobilizar esses ambientes, vai depender muito das condições que ele tem, das condições que ele possui, né? Mas, mesmo embaixo de uma árvore, vai ter ali um ambiente físico presente, mesmo que seja natural, não seja artificial, mas de certa forma, pode ser caracterizado como um ambiente, sim, e é um ambiente alternativo de aprendizagem. A gente também pode estimular esses ambientes. A Lisiane agora. Professora Anielson, eu gostaria de parabenizar a sua apresentação, eu sou apaixonada por esse tema também. Sim, com certeza. Você é uma pesquisadora do tema também, o que é muito bom. E eu acho que a gente tem que estimular cada vez mais alunos, né, seguirem essa trajetória de pesquisar sobre o ambiente de aprendizagem. Com certeza. Eu ia até comentar que eu tenho um aluno que a dissertação de mestrado dele foi sobre a validação de uma escala de ambientes de aprendizagem. Sérgio, né? O Sérgio, que é a What's Happening in the Class. E ele aplicou essa escala entre os melhores, os professores mais engajados, digamos assim, né, no ensino, e em 2017, 2018. E agora um aluno de TCC está reaplicando essa mesma escala, que mede especialmente aspectos do ambiente psicossocial. E o que apontou? Justamente isso que a gente está conversando aqui, tem 100 e poucas respostas, só por enquanto, mas que baixou bastante a integração entre os alunos e o envolvimento. Então, essa falta de integração, né, apesar de novo, assim, os professores as turmas que foram pesquisadas foram as dos professores engajados, né, então, apesar de todos os esforços, essa falta de interação, assim, essa falta da interação presencial, né, diminuiu o engajamento dos alunos.
E aí, numa questão do chat, né, o que a gente pode fazer a respeito disso, e que o professor Anielson estava comentando, ontem eu participei de uma sessão que tem um artigo super interessante, trazendo uma experiência da Universidade Federal do Espírito Santo, que é o confessionário de doutorandos. Então, foi justamente assim, uma experiência de roda de conversas, né, que inicialmente começou de uma maneira informal, e depois foi institucionalizada com a presença de psicólogas para auxiliar o pessoal, que a gente sabe que a questão da ansiedade e da saúde mental, né, especialmente na pós-graduação, é um problema, né, importante, e então, assim, eu compartilho, assim, esse texto aí com vocês, para quem tiver interesse, que eu achei bem interessante também essa experiência. Obrigada, pessoal. De nada, eu gostei também do título. Eu não tive a oportunidade de ler, né, de ir na sessão, mas foi assim, que realmente um trabalho que me chamou muita atenção também, Liz. E agora que você indicou, eu vou lê-lo aí com certeza. Eu queria também fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho um filho com 13 anos, e eu já fiz um trabalho na escola onde ele estudava, porque ele mudou de escola esse ano, em 2018, no finalzinho de 2018, que foi em novembro de 2018, onde a gente fez um trabalho com todo o ensino fundamental 2, analisando as estratégias de aprendizagem e os estilos de aprendizagem. E as estratégias de aprendizagem, uma das dimensões daquele aspecto da autorregulação do ponto de vista cognitivo. Então, quando a gente vai estudar, né, a autorregulação e a gente quer estudar aspectos cognitivos dela, a gente pode estudar pelas estratégias de aprendizagem. E aí eu utilizei uma estratégia, uma escala que já está validada, e nós analisamos todos os alunos. E eu guardei o resultado dele, né? E aí chegou a pandemia, e quando foi em fevereiro deste ano, eu chamei ele e disse, olha, eu quero que você responda de novo. Ou seja, 1 ano e 2 meses depois, ou seja, ele passou 1 ano, né, no ensino remoto. E o que é que eu percebi? Né? Eu percebi que todas as estratégias cognitivas e as estratégias metacognitivas reduziram, né, o seu nível, no caso do meu filho. Então, ele tinha uma boa capacidade de pensamento crítico, ela reduziu em torno de 20% a 30%. As estratégias metacognitivas reduziram em média 40%. As estratégias de organização, né, porque as estratégias de aprendizagem são cognitivas e metacognitivas. Então, tem toda aquela parte lá de você replicar o que você aprende, de memorização, de organização, de avaliação, de pensamento crítico e de metacognição. E tem as de apoio ao estudo, que são tempo e ambiente de estudo, esforço, se aprende com pares, né, se aprende sozinho, né? E aí, no caso do meu filho, também a aprendizagem com pares reduziu, né, bastante, mas busca de ajuda aumentou, porque ele tinha um nível de busca de ajuda mais baixo, então uma estratégia de apoio é buscar mais apoio, buscar mais ajuda, mas me chamou muita atenção isso, né? Ou seja, do ponto de vista cognitivo, como eu fiz essa comparação, e nós passamos a perceber isso também, né? Ou seja, ele vinha no 7º ano, então no 8º ano, e aí agora no 9º ano nós mudamos ele de escola, então agora que ele está pegando ritmo de novo, né? A gente está com ensino híbrido, então às vezes ele vai, aí quando aumenta um pouco aqui o nível de transição, a gente bota ele em casa, e com isso a gente vai ter todos os cuidados, justamente porque ele é aquele que eu comentei com vocês, que desenvolveu crise de ansiedade, porque professores queriam obrigar a abrir telas, né? O que foi pior para ele, assim, que foi o start de tudo, foi quando os amigos no grupo de WhatsApp disseram, no dia do seminário, quando o fulaninho estiver apresentando, a gente ri dele, a gente abre a câmera e ri dele. Então, pronto. Naquele dia ali ele disse, eu não abro minha câmera de jeito nenhum. Então, se o professor pedia para abrir a câmera, ele começava a ter crise de ansiedade, ele balançava as mãos, ele passava mal. Então, assim, foi algo que foi muito forte para a gente, e você vê, né? Não precisou estar no ambiente físico presencial para isso acontecer. Bastou um comentário no grupo de WhatsApp que desencadeou
toda uma questão emocional, e aí todo um ambiente psicológico ali foi se desenvolvendo sem o conhecimento do professor, né? O professor não sabia que isso rolou, né? Então, são aspectos aí interessantes para a gente também refletir como essas questões do ambiente afetam, inclusive, né, pessoas de todas as idades. Alguém? Tem a Sabrina, pode perguntar, Sabrina. Oi, Sabrina. Tá sem microfone, Sabrina. Boa tarde. Agora Sabrina, foi. só um segundinho, por favor. Daniel, só para avisar que eu vou ter que sair antes para eu preparar a reunião da divisão, que é às 18h15, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu estou saindo, mas parabéns pela palestra, foi ótimo. Sabrina, por favor. Agradeço demais o convite. Olá, eu só queria complementar que a professora Lisiane comentou do nosso trabalho. Eu sou uma das autoras do artigo, né, de confessionários dos doutorandos. Só complementar um pouquinho, o confessionário ele surgiu exatamente no momento da pandemia, no passado, e no momento em que nós doutorandos nos vimos isolados de uma hora para outra, e nós não tínhamos perspectiva nenhuma de voltar às aulas. A turma que iniciou o doutorado, ela só teve uma semana de aula presencial, pouco nós tivemos contato, então nós nos reunimos via Google Meet e permanecemos nos encontros durante todo o ano passado, só que em alguns encontros, as conversas, nós doutorandos, nós chegamos em um limite psicológico, porque alguns desabafavam coisas que nós não conseguíamos encontrar palavras para ajudar. E alguns desabafavam, inclusive, coisas muito pessoais, a respeito, inclusive, de uso de medicamentos controlados, sem sequer passar por médicos, ou problemas com orientadores, alguns chegavam até a descontrole emocional, e daí nós vimos que nós tínhamos a necessidade de ter um apoio psicológico nesse grupo, né? Alguns não tinham esse apoio, né, pessoal, familiar, e daí nós começamos a participar de um grupo maior, de pós-graduação nacionalmente, e que outros grupos tinham esse apoio de psicólogo. Então, nós levamos esse projeto confessionário para a nossa coordenadora, que é uma psicóloga, apesar da graduação ser administração, ela é uma psicóloga. Então, ela apoiou nossa ideia, o projeto foi institucionalizado, e a partir de março desse ano, nós contamos com essa dupla de psicólogos nos acompanhando. E permanecemos hoje, e a experiência é muito positiva. Essa é a nossa experiência. É uma experiência que mostra realmente como o apoio social ele pode ser fundamental, ele pode ser interessante, na verdade. Vocês criaram um grupo de apoio comunitário, e aí, no momento em que há essas trocas, um fortalece o outro, né? A gente até brinca, eu, a Carol, a Gabriela e mais outros professores, a gente tem um grupo de estudo e a gente lê livros, né? Inclusive agora a gente está lendo Sapiens, e aí nós nos encontramos toda semana de 4 às 6. Mas a gente vem conversando que o nosso grupo, além de ser um grupo de estudo, ele também é um grupo em que muitas vezes a gente consegue estar lá falando o que a gente está sentindo, o que a gente está percebendo, de uma forma, né, que ninguém vai julgar, de uma forma que ninguém vai criticar, e muitas vezes a gente chega de um jeito e a gente sai de outro, porque justamente, né, a gente conseguiu criar ali um ambiente de aprendizagem bastante harmonizado e bastante integrado entre nós. As nossas conversas, as nossas discussões, elas são discussões sempre muito salutares, a gente não tem brigas nem conflitos, né? A gente sempre está ali de uma forma bastante harmoniosa. E a gente percebe realmente o quanto isso é fundamental e o quanto isso é importante. Agora, nós, professores, também precisamos desses espaços. A gente também precisa desses momentos. Muitas vezes a gente fica tão ocupado, começa a trabalhar de manhã, termina de trabalhar à noite,
que a gente está tão cansado e a gente precisa, muitas vezes, ter um espaço, né, com outras pessoas para saber como é que elas estão vivendo, como é que elas estão passando e como é que a gente pode trabalhar isso também de uma maneira integrada. Então, eu diria que também precisamos desses espaços coletivos, né, desses espaços para a gente poder fazer essas trocas, porque realmente a pandemia também traz para a gente implicações e a gente precisa se cuidar, né? Então, acho que isso é bem importante. A Carol colocou aqui, o grupo começou em abril, realmente, né? E a gente está um ano, desde a pandemia, que a gente está, desde o início da pandemia. E a Poliana diz que esses problemas sempre existiram nos bastidores e a pandemia escancarou aí muitas fragilidades e muitas desigualdades. Realmente, né? A gente muitas vezes não compreende a realidade dos estudantes, às vezes o estudante chegava, tinha algum comportamento e a gente não sabe o motivo, porque a gente não conhece a realidade dele, a gente não conhece a vida dele. E a pandemia muitas vezes veio, né, de certa forma, mostrar isso, revelar isso, e é o que a gente comentou mesmo na aula passada, no workshop passado, da sessão passada. Muitos alunos não abrem a câmera porque eles sentem vergonha, eles, né, acham que a estrutura que eles dispõem é uma estrutura que não é legal, ele começa a olhar o do outro, acha que o dele, né, não é um ambiente que seja digno de se mostrar, e ainda acaba não mostrando. Então, a vergonha, que é realmente uma emoção, uma das mais frequentes que todos nós temos, ela impacta bastante e ela tem um efeito muito forte, né, nos ambientes de aprendizagem, sobretudo em relação a abrir as câmeras. Alguém mais gostaria de fazer pergunta, alguma consideração, alguma reflexão? Olá, professor, tudo bem? Oi, Veríssimo. Vai lá. Fala, Veríssimo. Olá, tudo bem? Quase boa noite a todos, né? Eu me chamo Veríssimo, eu sou professor e sou aluno do Mackenzie, sou aluno do professor Bido, orientando a professora Janete. Eu queria fazer só uma colocação sobre essa questão. A sua fala trouxe realmente muitas possibilidades de pesquisa, né? De ideias de pesquisa, porque tem as visões dos alunos, dos docentes, dos técnicos da educação, dos gestores da educação, também tiveram que ter muitas estratégias e dificuldades em relação a isso, tiveram que pensar em todas essas dimensões, né? Ou não pensar nisso também, né? E também tem a questão do contexto da pesquisa, né? Eu estudo aqui, faço doutorado aqui no Mackenzie, aqui em São Paulo, eu tive uma experiência como professor do Instituto Federal do Maranhão, de um campus de Baixada Maranhense, com alunos que têm realmente uma vulnerabilidade social muito grande, eu percebo, assim, às vezes, um paradoxo dentro do mesmo país muito grande. Tenho uma aluna que teve muito mais dificuldade nesse momento que está passando do que no presencial, e ela tinha que pegar uma canoa para chegar na aula, porque quando alagava, quando chovia, o ônibus escolar não conseguia, que ela pegava carona para ir para a aula. Então, você percebe que dentro do Brasil existe muitos Brasis, né? E essas dimensões elas vão ou enfraquecendo ou aumentando, diminuindo e tendo tônicas diferentes, e a gente, enquanto profissional da educação, a gente tem que tentar nos adequar a essa questão e enfrentar esse problema da melhor forma possível. Principalmente porque eu sinto, na minha experiência como professor, de que essa motivação, essa tentativa de resgatar o aluno, às vezes transformar a vida dele de uma forma radical, né? Então, a gente não pode, esse problema não é meu, eu tenho que resolver os meus problemas, os professores tinham que resolver os problemas próprios de família, numa pandemia, numa situação dificílima, e, ao mesmo tempo, tendo que pensar em segurar a mão desses alunos. Então, eu vejo que essa sua fala é muito importante, tanto que abre a possibilidade de pesquisa pelas visões múltiplas da questão e também pelos contextos diferentes de pesquisa que podem ser abertos.
E um ponto que você coloca aí que eu acho bem interessante, Veríssimo, é justamente analisar, dentro dessa perspectiva do ambiente social, o impacto ou o efeito, né, dessa quebra de fronteira de espaço físico entre o ambiente de trabalho ou de estudo e o ambiente familiar, e de como isso, de certa forma, né, interferiu ou impactou na sua aprendizagem, porque são muitas aprendizagens, na verdade, né? Muitas vezes, a gente, ao estar dentro desse contexto de pandemia, a gente pode ter, por exemplo, um pouco de dificuldade em aprender muitas coisas da universidade, mas eu aprendi a como me relacionar melhor com minha família, eu me aprendi a como lidar melhor com as diferenças, e isso, lá no futuro, pode impactar na minha atuação no mundo do trabalho, porque eu vou desenvolver mais a tolerância, eu vou desenvolver mais a paciência, e isso tudo, de certa forma, pode colaborar para que eu seja um profissional dentro do mundo do trabalho em que eu tenha uma capacidade, talvez, de me adaptar melhor. Então, vem um conceito de adaptabilidade aí, a gente poderia estudar, inclusive, a pandemia ou os ambientes de aprendizagem à luz das teorias da adaptabilidade, que são teorias que mostram justamente como esses eventos eles acabam impactando nesse processo. Então, tem toda uma teoria de adaptabilidade, eu sei disso porque eu tive um aluno que desenvolveu uma tese de doutorado sobre competências adaptativas, e a gente se utilizou dessa teoria da adaptabilidade, e a gente sabe que a adaptabilidade ela é uma competência essencial na indústria 4.0. Então, até que ponto eu, mesmo sem condições, tive aí que realmente, né, me virar para poder, né, enfrentar todo esse contexto, que competências eu mobilizei? São competências que a gente não sabe hoje quais são, mas no futuro a gente vai perceber o impacto que isso teve. E aí eu me angustiava muito no contexto da pandemia, porque eu ficava pensando assim, puxa, eu vejo tantas pessoas fazendo pesquisa na área de saúde, desenvolvendo coisas, e aí o que eu posso fazer, o que a gente poderia fazer de pesquisa? E depois eu entendi que a nossa contribuição enquanto ciência social aplicada e todos os cursos da área de ciências humanas, eles vão ter um papel muito, muito importante nesse contexto pós-pandemia de entender esses impactos que a pandemia tem provocado para a gente em relação a muitas questões. Então, ou seja, o nosso momento, né, de protagonizar, vamos dizer assim, avanços científicos sobre comportamento humano, sobre interações sociais, sobre, né, modelos de gestão que articule aí, né, trabalho remoto com trabalho presencial, práticas de gestão de pessoas, estratégias de inovação, marketing, essas coisas, essas temáticas, eu diria que elas vão começar a se tornar protagonistas para um contexto de transformação, né, a partir desse ano, dos próximos anos, e eu vejo que isso é o que nos faz realmente, né, buscar esses estudos para entender como nós podemos colaborar e como nós podemos melhorar esse processo, inclusive, de resgatar e de restaurar um contexto, né, que não vai ser o mesmo, evidentemente. Então, restaurar esse contexto não quer dizer, né, voltar ao que a gente foi, porque eu acho que a gente não volta. Eu acho que os nossos comportamentos vão mudar, os nossos hábitos vão mudar, eles já não são os mesmos. Eu acho que algumas pessoas podem não mudar, mas a grande parte da população vai mudar, sim, alguns hábitos. E eu acho que isso vai ter um impacto nas nossas aprendizagens, não só na aprendizagem no ensino, mas na aprendizagem para a vida de uma maneira geral. Carol? Só para fazer um comentário também sobre essa questão de adaptabilidade, eu estou vivendo isso bem na pele, porque eu estou construindo a minha tese agora. Minha ideia era fazer uma pesquisação com esses alunos, né? E não existe aluno, né? Então, eu estou no plano B, C, e vai indo, e a gente tem que se adaptar, né? E esse é um grande problema, porque, por exemplo, eu também estou vivendo isso, né, com um aluno, e se a gente não consegue levar o aluno a virar essa chave, o aluno começa a ter efeitos psicológicos aí, comportamentais, porque ele começa a se desmotivar, ele começa a ter dificuldades. Então, o papel do orientador é justamente resgatar o aluno no sentido de dizer assim, olha, aquele contexto de pesquisa não foi possível,
Então, vamos trilhar por esse caminho. Se precisar dilatar seu prazo por 3 meses, por 4 meses, foi uma situação contextual. Agora, né, a gente precisa realmente virar essa chave e seguir em frente, porque não tem outra alternativa. Oi, Carol. Então, Nilson, boa tarde, pessoal. Você perguntou, né, se a gente tinha reflexões. Eu digo, reflexões não faltam nunca. E diante do que a gente vinha discutindo, na realidade, desde a sessão anterior, né, que eu fiquei pensativa, muito nessa questão do quanto nosso papel docente, ele mudou, né? Sim. Já que muda esse ambiente, né, para esse ambiente virtual, e teve uma discussão muito forte, né, assim, gravar aula, não gravar aula, né, na sessão anterior, isso ficou na minha cabeça, né, grava a aula para deixar para o aluno, e eu sou professora que não gravo aula. Eu também. Então, ainda bem que eu não estou sozinha. Mas por que eu não gravo aula, né? E aí eu entendi todas as questões relacionadas às dificuldades dos alunos de vir para as aulas síncronas, né, que acontecem, né? A gente está também no Nordeste do Brasil com vários problemas de internet, de conexão, temos muitos alunos que não estão aqui em João Pessoa, que estão no interior e que têm mais problemas ainda com as questões da internet, mas as minhas aulas, elas não são expositivas. Então, assim, eu tenho utilizado as aulas síncronas para debate, para discussão, para fazer as atividades, para usar as metodologias ativas, né, para aplicar os casos. Então, assim, não faz nenhum sentido para mim gravar essa aula, porque o aluno ele não vai assistir essa aula, porque eu não reassistiria essa aula, porque ela está toda cortada, né, porque são discussões de quem está ali naquele momento. Então, assim, a alternativa que eu encontrei para isso tá fazendo meio que uso da sala de aula invertida, né, gravando as videoaulas, né, deixando os conteúdos teóricos em aulas muito curtas, né, discuto sempre isso com a Ana Lúcia, acho que ela está por aqui também, de que os alunos não vão ficar muito tempo assistindo videoaula, então a videoaula tem que ser ali 7 minutos, 10 minutos, porque se passar disso, sim, já virou um tormento, e você tem que ter consciência de que ele vai estar assistindo na velocidade 1.5, no mínimo, né, para que esses 10 minutos virem 5, né, para assistir tudo ali mais rápido, né, porque isso, é o tempo, né, que se tem agora, então é o que se faz. Então, assim, a gente tem que, eu fiquei pensando que, como é que a gente vai usar esse tempo, né, teve uma discussão do tempo, né, o tempo da aula, a gente usa 3 horas de aula, eu só dou 1 hora de aula, né, eu fiquei nessa, assim, eu fico às 3 horas de aula, né, já que é um confessionário, né, cadê né, eu fico às 3 horas de aula com os meus alunos da graduação, né, eu fico das 19 às 22 horas, né, todas as quartas-feiras sagradas ali, mas a gente fica e o tempo passa muito rápido, mas passa muito rápido porque é a forma como você utiliza esse tempo que vai fazer com que a aula seja melhor ou não. Acho que a Roberta falou isso também na sessão anterior, que disse assim, acho que ele mais, e ela disse assim, a única aula que a gente assiste tranquila é a aula de estratégias de ensino e aprendizagem, não sei como é o nome da tua disciplina lá. Que faz ensino-aprendizagem, eu acho. Pronto, e que muda, que mexe, né? Então é isso, né? A gente tem que saber que é esse mudar, que é esse mexer, que vai fazer com que esse tempo, né, seja bem utilizado, tenha um aprendizado significativo, né? E que a gente pode ficar às 3 horas, né? Mas também que o professor vai ter que ter escuta, vai ter que entender que nem todo mundo vai abrir a câmera, vai incomodar, às vezes o professor vai, né? Tem dia que eu estou assim, gente, ninguém vai abrir a câmera, né? Eu digo você, tem que pelo menos um abrir a câmera. Pelo menos um, me acompanha aí uma pessoa, eu até agradeço às vezes o aluno que fica com a câmera aberta, sabe, fulano, obrigado por ter ficado essa aula aqui comigo, né? Porque, claro que a gente também se sente só, né? É ruim para as bolinhas ou para as caixinhas, né? Não é agradável isso. Então, é melhor realmente a gente tentar, né, tenho tentado fazer esse movimento. E a única forma que eu encontrei de conhecer meus alunos foi fazendo um atendimento individualizado nessa semana, que me deu muito trabalho, terminei muito cansada, mas finalmente eu conheci a carinha de cada um deles. Porque quando eles iam para a minha salinha do Zoom lá, né, eu deixei minha monitora encaminhando o pessoal, pode mandar o próximo. E eles ficavam ouvindo para outra salinha do Zoom, todos eles abriram a câmera, porque estavam ali falando comigo. Então, assim, isso foi muito bom,
sabe? Muito bom. Então, assim, eu dei o feedback da atividade que a gente havia feito, que é uma atividade longa que eles fizeram, e eu quis dar esse feedback, né, individual para eles, e foi uma oportunidade, assim, que eu encontrei também de ter esse contato e de vê-los, né? Muitos realmente eu não conhecia, né? Porque a gente já está aí há mais de um ano, né? Então, tem gente que entrou que a gente realmente não conhece. Então, é só para compartilhar nessas reflexões que a gente vem realmente fazendo aí o evento inteiro, né? Acho que desde ontem que a gente discute sobre essas questões. Com certeza. Eu também, assim, eu tenho essa mesma percepção que você, adota as mesmas estratégias, talvez porque a gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa, né? Então acaba de... Só talvez, né? Só talvez, né? E aí também faço videoaulas pequenas, de 10, 11 minutos com eles. Quando eu tenho uma aula que tem um conteúdo muito grande, eu divido em 2 horas. Mas, assim, eu começaram 45, 44 alunos, e essa semana eu olhei, trancaram 11 alunos, tem 33 em cada turma. Eu tenho 31 por semana. Então, assim, eu acho que para mim está ótimo, e eu acho que vão terminar 31, 32, não vão ser diferente do presencial. O presencial é o mesmo comportamento em termos de trancamento. Então, eu, particularmente, acho que é um caminho que está sendo trilhado e que o resultado está sendo gerado, né, de uma maneira, né, para mim, até muito, muito satisfatória. Eu tive a oportunidade na minha disciplina de trazer egressos do curso de administração que moram em 7, 8 países do mundo para falar sobre como foi a carreira deles. Então, olha que coisa legal, que eu não tinha nunca essa oportunidade de fazer no ambiente presencial, né? Trazer pessoas que moram na Espanha, na Itália, né, na Holanda, em Moçambique, em Portugal. Então, assim, isso é muito legal e é inspirador para eles também. E muitos alunos que passaram por muitas dificuldades. E aí vem uma pergunta, tem o Felipe, que está com a mão levantada, e tem uma pergunta que eu quero, né, fazer umas reflexões que a Lise fez sobre a questão de que novas competências a gente deve desenvolver nossos alunos para esse novo contexto, né? Então, depois eu falo um pouquinho o que é que eu penso, né, sobre isso. Felipe, aí a gente finaliza, que eu acho que já estamos chegando aqui. Eram só 2 desabafos que eu vi a Sabrina, a Beatriz falou muito bem no momento passado, que teve agora anterior, de quando a gente adoece, como eu adoeci, eu falo por mim mesmo, quanto eu adoeci nesse momento de pandemia. E uma prova clara que eu percebi foi meu grupo, eu estou mestrando, e meu grupo todo de amigos adoeceu e todo mundo prorrogou a defesa. Eu fiquei parado, tipo, quando alguém me falava, a pandemia não adoece tanto. Gente, uma prova clara é que todo mundo prorrogou. Todo mundo, não foi 1, 2 pessoas, todo mundo prorrogou. A gente está defendendo, eu vou defender agora em junho, e a maioria defendeu agora em maio, mas era para ter defendido tudo em fevereiro. E outra prova, foi um momento que eu percebi que eu me cobrei muito, foi que nesse período também eu sou aluno da UFBA, aluno especial da UFBA, e eu fiquei me cobrando horrores, porque eu não aprendia, eu tive as disciplinas presenciais no mestrado, na UFES, e agora na Federal de Sergipe, e agora na UFBA, no online. E eu não consegui aprender mesmo da mesma proporção. E aí vinha aquele adoecimento, aquela cobrança absurda. Era mais nesse tom de desabafo, porque aí eu percebi que o quão isso, além disso tudo, com a gente vai adoecendo mesmo, nesse período. E o quão eu me sinto, assim, tocado nessas falas que todo mundo aqui colocou. Porque vivi e estou vivendo ainda isso. Pois é, Felipe, eu acho que isso que você traz para a gente é algo bem interessante, e eu já vou começando a responder a pergunta que a Lise fez pela sua colocação. Eu acho que uma das grandes competências que a gente pode ajudar os nossos alunos a desenvolverem é uma competência que eu nem sei se ela seria uma competência, mas vou tratar ela como que é o autoconhecimento, né? Eu acho que a gente precisa buscar, dentro desse contexto da pandemia, encontrar meios de nos conhecer melhor, porque quando você traz autocrítica, quando você traz autopunição, quando você traz a culpa, você só está colaborando para potencializar em você
doenças, você está potencializando para realmente dificultar o seu senso de autoeficácia, o seu engajamento. Então, na medida em que você busca realmente, né, tentar olhar para dentro de si, isso acaba te ajudando dentro desse processo. Mas, além desses elementos que eu sempre digo que tem a ver com as competências sociais e emocionais, né? Ou seja, no momento em que eu falei autoconhecimento, mas, na verdade, são as competências socioemocionais. Na medida que você desenvolve a sua consciência emocional, que é essa capacidade de você se perceber, de se reconhecer, isso vai te dar condições de reconhecer melhor o outro. Então, você vai desenvolver a consciência social. Se você consegue, para enfrentar isso que você está vivendo, né, as situações adversas da vida, estratégias de regular as suas emoções quando elas aparecerem, isso vai te dar condições, inclusive, de, né, gerenciar melhor a sua vida e você ter um melhor bem-estar. E aí tem também a sua criatividade emocional, que é essa capacidade de você lidar com a resolução de problemas. Tem o autodomínio, que é justamente como você vai enfrentar o estresse, como você vai justamente respeitar o outro, as diferentes percepções do outro. Então, essas competências que eu estou falando para vocês são exatamente as dimensões de competências da escala de competências socioemocionais que nós desenvolvemos, né? E que, de certa forma, a gente vem trabalhando no programa de educação emocional. Então, eu diria que essa, sim, é uma das grandes desafios que a gente tem que despertar no nosso aluno, né? Eu acho que não é nem, talvez, a gente ensinar, mas a gente despertar que eles precisam se conhecer, que eles precisam pensar estratégias para enfrentar isso dentro desse contexto. Isso eu posso criar enquanto ambiente de aprendizagem. Isso eu posso favorecer, esse espaço de troca, esse espaço do aluno perceber, porque eu falo isso, inclusive, para a gente. Nós que somos professores, muitas vezes a gente se cobra muito da gente. A gente, quando a coisa, né, alguma atividade não dá certo, quando a gente não busca, muitas vezes, fazer essa autoaceitação, essa autorreflexão de que a gente fez o nosso melhor, de que a gente deu o nosso melhor. E nós somos pessoas como outras pessoas qualquer, nós somos passíveis, né, de cometer equívocos, de não conseguir, mas essas autocobranças, essas autoexigências que a gente faz e essas autocríticas que a gente cria para a gente também, né, não são boas para a nossa saúde mental. Eu acho que isso é algo que eu diria também que é fundamental, importante, que você precisa cuidar mais de você. Se você não cuidar de você, como é que você vai estar preparado para se adaptar a esse novo contexto, a essa nova realidade? E onde estão os recursos para você fazer isso? Estão em você. Se você olhar para você, você for atrás, você buscar, né, empreender ações, certamente você mesmo vai encontrar as respostas para isso. E aí, muitas vezes, a gente quer respostas no outro, a gente quer ser o que o outro é, a gente quer ter o que o outro, né, tem. Eu acho que ter no sentido, né, de inspirar é uma coisa. Agora, no momento que você deixa de projetar em si para se projetar no outro, aí o problema começa a acontecer, porque você não é o outro, você não vai ser igual ao outro, porque você é uma pessoa única. Então, se valorize, né, se considere como um ser que tem potencial, que todos nós temos, né, pensando na perspectiva de aprendizagem, abordagem humanista da aprendizagem, né, leia Carl Rogers, que você vai perceber o quanto ele traz para a gente que nós somos capazes, sim, de alcançar o que a gente desejar, desde que a gente se esforce, desde que a gente vá atrás e que a gente consiga enfrentar as nossas dificuldades aí dentro desse contexto. Eu acho que esses são pontos aí importantes. São 18h02, né? Deixa eu ver aqui eu acho que tem mais comentários, né? Que bom que a gente pode fazer conversa, né? Eu também tinha essa preocupação, assim, de trazer algumas coisas para vocês, mas também trazer esse espaço, né, de conversa, de diálogo sobre ambiente de aprendizagem. Assim, a gente cria um ambiente de aprendizagem aqui, os ambientes físicos de vocês, o ambiente tecnológico está presente aqui, o ambiente psicológico, muitas pessoas se sentiram à vontade em falar, em se expressar, o ambiente social também esteve presente, né, nesse momento. Então, e a gente procurou aqui estruturar uma palestra, então tem os elementos pedagógicos também presentes. Então, eu acho que com isso a gente consegue perceber que todas essas dimensões elas vão estar presentes no dia que a gente for dar aula. Agora, como eu vou mobilizá-las? Como eu vou lidar com elas? Acho que esse é
o nosso grande desafio. Então, é isso. Acho que são 18h03, daqui a pouco a gente tem a reunião, né? Eu queria agradecer aí a vocês, né, pela oportunidade. Espero que esses temas aí despertem, né, em vocês a possibilidade de fazerem pesquisa sobre ambiente de aprendizagem. É um mundo, se vocês começarem a entrar na Web of Science, entrarem no Scopus, com certeza vocês vão encontrar uns 1.500, 2.000 artigos, que dá para fazer uma brincadeira muito legal sobre esse tema, e é um tema que tem muito potencial no futuro. Daniel, só aproveitando que o Múzio foi embora, queria reforçar o agradecimento dele também, né, em nome do comitê científico, né, que, putz, contar com você aí é tudo de bom, né? E essa gravação eu botei no chat, mas só para reforçar, é bom guardar para o futuro, porque você fez um mapa que eu acho que daqui 10 anos a gente não vai lembrar no nível de detalhe que você colocou. Então, assim, muito obrigado mesmo, e muito obrigado a todos que ficaram até agora aqui, né? Obrigado, professor Bido. É um prazer sempre estar com vocês. Tá? Então, boa noite, pessoal. Para quem